Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do Movimento Independente 50-50, advogadas gaúchas. Muito obrigada por estar aqui. É importante a gente frisar que os pilares do nosso movimento são a paridade de gênero, raça e etnia. E hoje estamos recebendo a Deise Benedito, graduada em Direito, especialista em Gênero e Raça e Direitos Humanos, ex-perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, professora de Direito e Criminologia pela UNB. E hoje ela vem falar para a gente sobre mulheres negras nas eleições e os direitos humanos. Avisamos que as perguntas podem ser feitas pelo chat durante a explanação da Deise, e aí nós repassamos aqui, perguntamos e a Deise responde. Deise, a palavra é tua, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer ao Grupo 50-50 o convite, é um prazer muito grande estar com vocês, conversando, falando, revendo pessoas. Muito legal estar aqui com vocês e é muito importante nós estarmos falando, né, no dia de hoje sobre a questão das mulheres negras na política e esse processo terrível das eleições. Bom, para a gente falar da questão, né, das mulheres negras nas eleições, eu tenho um hábito, mesmo sendo formada na área de direito, tenho uma atuação na área, né, de política criminal e penitenciária, sempre fui ativista do movimento de mulheres, né, de mulheres negras. E a questão das mulheres na política sempre é um debate que tem que ser colocado na linha. Quando falamos disso, nós temos que lembrar quais são as condições, as situações, né? E, principalmente, esse ano nós estamos vivendo um processo terrível, que é o processo da violência eleitoral, né? Violência política, principalmente, que atinge principalmente as mulheres negras, né? A população LGBT+, e todas essas pessoas que são consideradas descartáveis no universo político, né? No nosso país. E quando a gente fala de descarte, né? Eu sempre gosto de trazer, né, a história, um pouco da história, né? E quando a gente vai falar de história e falar também de política, né, a gente tem que passar também por um processo chamado processo do que foi o processo de escravização no Brasil, né? Para mim falar de tortura, para mim falar de violência contra a mulher, para mim falar, né, de todas as formas de discriminação e que me reportar também a história das mulheres indígenas no nosso país, né? Que foram as primeiras torturadas, as primeiras violentadas, né? As mulheres que tiveram a sua identidade personalizada sob o processo da colonização. E todas as ciências, né, que a população indígena foi submetida durante esse processo. E também falar sobre a ótica do que é o processo, que foi o processo de escravismo para as mulheres negras. Quando a gente fala, eu não consigo respirar essa frase, né, do George Floyd, é bom sempre lembrar que esse grito ele também foi ecoado inúmeras vezes por inúmeras mulheres, centenas de mulheres ao longo do período escravista no Brasil, no interior dos tumbeiros, né? Aquelas condições de serem amarradas umas às outras, né? Sendo usurpadas na sua sexualidade, violentadas, espancadas, né? E tantas rebeliões no interior que essas mulheres também tiveram que ser a protagonista, né, quanto um processo desumano degradante. Então, não consigo respirar, também está relacionado diretamente à questão de tudo que as mulheres passaram durante a travessia, a ausência de alimento, a ausência de água, a ausência de luz, a ausência de ventilação e a superlotação. Então, as mulheres negras, né, atualmente também gritam, eu não consigo respirar, principalmente quando são as principais vítimas do feminicídio, vítimas do racismo, vítimas da discriminação, principalmente quando essa discriminação racial é interseccionalizada na questão da saúde, da educação, da moradia, né, e das condições terríveis que essas mulheres negras atualmente vivem. A questão do racismo e, principalmente, a hipersexualização das mulheres negras. E aí é o não lugar, né? A questão da política é o não lugar, né? Então, geralmente, se fala, né, das grandes revoluções feministas no Brasil, né? Como diz a filósofa Catiúcia Ribeiro, né? Enquanto as mulheres queimavam sutiã, no dia seguinte, quem é que varreu a cinza, né, dos sutiãs queimados? Ao mesmo tempo, nós temos também o outro lado, né, do sufrágio feminista no Brasil. Enquanto as mulheres se organizaram para fazer o direito das mulheres
votar, quem é que estava tomando conta dos seus filhos, sua criança, cuidando da sua casa. Então, eu acho que as coisas que levam o lugar das mulheres negras no Brasil na política tem que ser discutido com muita firmeza, principalmente quando nós temos, né, um número baixíssimo de mulheres em representação política nas câmaras estaduais, nas câmaras de vereadores, tanto na política, principalmente no que se refere, né, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. E quando essas mulheres assumem esses postos, se precedem também a discriminação e se mantém a discriminação, o desrespeito a essas mulheres na política. Então, como nós sabemos, né, que as mulheres negras, boa parte das mulheres negras no país, praticamente em todo o território nacional, são chefes de família. Então, elas têm que lutar, né, na manutenção da família e também, muitas vezes, atuar dentro das comunidades dos seus bairros, das associações dos seus bairros, né, lutando principalmente por água, por luz, por segurança, atuando na mobilização, principalmente na questão da saúde, na educação, na qualidade de moradia, na creches, né, um direito a uma alimentação saudável, um transporte seguro e um acesso à renda digna. Então, esses são os postos que as mulheres negras ocupam, porque com o pós-abolição, o que aconteceu? Nenhuma política pública foi assegurada para as mulheres negras, né? Elas deixam de ser mercadoria e vão pleitear até os dias de hoje o direito à cidadania. Que cidadania que nós estamos falando, né? São a questão dessas mulheres negras serem reconhecidas. Sabemos que a maioria das mulheres negras, né, principalmente no sistema de saúde, muitas vezes não são tocadas pelos médicos. No momento do parto, são aquelas que ficam mais tempo, né, sentindo dores até serem atendidas durante o parto. E sempre com aquele pseudo-pensamento, né? São mulheres negras, são mais fortes, elas aguentam mais a dor, quando não é verdade, né? Então, quando nós vemos, né, diante da situação que nós estamos vendo hoje, né, a questão das mulheres negras é de fundamental importância estar na política. E quando a gente fala de política, a gente fala de direitos humanos, porque fazer política é fazer direitos humanos. Estar na política, né, num caráter transversal, envolvendo, né, outras pessoas, outras mulheres, também é uma luta por direitos humanos, porque a situação atualmente das mulheres negras hoje no Brasil é o enfrentamento à violência e, principalmente, estar na frente contra a violência contra a juventude negra. Então, essas mulheres, quando perdem os seus filhos, né, pelaquela bala perdida que consegue entrar dentro de casa para matar os seus filhos, então, o que acontece? As mulheres têm que lutar, não tem nem tempo para chorar o luto. Muito pelo contrário, elas têm que lutar para provar a inocência dos seus filhos. E o luto fica sempre postergado. E elas formam desse luta a luta, né? A luta pela a garantia, né, de qualidade de vida, garantia de segurança e, principalmente, lutar para provar na justiça que seu filho era inocente e buscar uma reparação. Então, as mulheres, elas têm sempre um envolvimento muito grande na política, né? Sempre tiveram, né, um envolvimento muito grande na política. E é fundamental pensar, né, quando a gente fala das candidaturas no Brasil, né, uma das questões mais terríveis é sempre a questão do orçamento, né? Então, como é que fica o orçamento para fazer uma campanha eleitoral? Esse ano vencemos, né, através da consulta feita por Benedita da Silva, conseguimos, né, um número expressivo hoje, né, 50%, mais de 50% das candidaturas aos vereadores é composta da população negra, é composta também de mulheres negras, né, mas também tem um enfrentamento no cotidiano, né? O que é a democracia, né? Que é o direito de escolher o seu representante, como esse representante pode estar representando essa população que foi eleita. E aí a palavra democracia ela vem democracia, força e poder. Então, quando a gente vê essa questão, a gente tem que ver que esse poder também é fundamental para a população negra e, em particular, para as mulheres negras. Já tem uma coisa muito interessante, né? A palavra candidato. Né? A palavra candidato é aquela pessoa que se veste de branco, aquela pessoa sem manchas, né? Aquela pessoa pura, né? Quer dizer, cândida, brancura. Então, imagina, mais uma vez, a palavra candidato ela vem carregada também de um conteúdo racista, né? Porque candidato você exige a brancura, né? A pureza, né? Então, como é que fica as mulheres negras que não são brancas, mulheres negras que não são brancas na sua natureza, né? Então, tem esse detalhe também. E aí, eu acho que quando, a partir do dia 15 de setembro, né, quando é dado, né, aos partidos políticos, às coligações, né, divulgar, né,
junto à Justiça Eleitoral, um relatório, né, que faça a transferência de fundos partidários, nós vemos também a necessidade de se garantir que essas mulheres, né, possam estar literalmente correndo num pé de igualdade, né? E aí, quer dizer, as relações do que faz um vereador, né, o debate dos vereadores, como esses vereadores vão usar suas estratégias para poder atrair seus candidatos. Esse ano, com o processo terrível da pandemia, a maioria dos candidatos estão fazendo seus trabalhos online e não estão fazendo aquele famoso corpo a corpo, estão evitando aquele corpo a corpo para evitar aglomeração e, possivelmente, um contato para que possa ser retransmissão de vírus, essa coisa toda. Isso tem sido muito cruel para várias candidaturas, né? Então, a questão racial, né, nessa candidatura, né, no viés das oportunidades, principalmente, ela vem inserida nas discussões políticas públicas, né? Ela vem inserida, ela sempre vem. Porém, a atuação, né, com isso sempre foi tensa no interior dos partidos, né? Então, racialmente, ele é segmentado na sua estrutura, né? E essa convivência do sistema racial segmentado, porque a construção dos partidos no país sempre foram feitos por uma elite que teria dinheiro, uma elite que teria poder, uma elite constituída por descendentes, né, de pessoas que tiveram escravos ou que tiveram relações com a escravidão e, principalmente, pessoas que usufruíram muito bem do processo escravista no Brasil. Então, se nós formos olhar em 1824, a Constituição ela determinava aqueles que votavam e que poderiam ser votados. Negros e mulheres não poderiam votar. E aí, quando a gente fala hoje nessa corrida eleitoral que nós estamos vivendo, né, o viés racial também está sendo um componente dentro do elenco de recursos, né, que falam sobre a construção dessa política, né, de que política nós estamos falando. Né? E as referências à ideia, né, principalmente das eleições. Como é que são essas eleições? Nós estamos vivendo tempos atípicos, desde 2013 nós estamos vivendo momentos atípicos, né? Um processo terrível diante do processo democrático no Brasil, a questão das políticas públicas, que sempre foram fundamentais para a população negra, que não conseguem, né, atingir um patamar de existência plena, né, de direitos nesse país, e hoje nós estamos vivendo fenômenos terríveis, que é a violência institucional, a intolerância política e a violência eleitoral, né? E aí, quando a gente fala disso, a violência, a gente sabe que ela é um fenômeno instrumental na nossa sociedade, né? E ela é utilizada para atingir objetivos específicos, principalmente no campo eleitoral. A violência política, ela está baseada em cima de um uso intencional de recursos e ferramentas para poder tirar a força dos adversários. E ela é utilizada através da força. Nós temos vendo ultimamente nos noticiários vários números de candidatos a vereador que estão sendo assassinados. Nós vimos o assassinato de Marielle Franco, né? Nós vemos os ataques racistas sistemáticos contra a Talíria Petroni no Rio de Janeiro, seguido de ameaças de morte, né? E outras candidatas negras no Rio de Janeiro que também já foram ameaçadas de morte, né? E aí a utilização de forma, a utilização dessa força, ela vem para sustentar, né, a ação individual ou coletiva de um grupo, né, que age de forma organizada contra determinadas pessoas. Né? E aí a gente vê que é uma forma também de você observar o processo político violento que atinge não só a questão física, mas como uma questão verbal contra as mulheres. No lugar de mulher em casa, o que está fazendo na política? Tem que dar um tanque de lavar roupa para ela, né? O que essa macaca está pensando que ela é, né? O que essa preta está pensando que ela é? Tinha que ficar lavando casa, arrumando casa, né? Trabalhando em vez de querer ser política. Essa violência que eu estou me referindo e que está acontecendo. Então, a gente está pagando um custo muito alto para a manutenção de um processo democrático, né? Sem contar a violência, né? De que esses corpos são submetidos dentro desse universo, dentro desse ambiente político, né? Os estereótipos prejudiciais às mulheres negras, né? Os processos de estigmatização que vão inviabilizar
a participação e o exercício dos direitos políticos. Então, isso é uma arma que está sendo usada sistematicamente, né? O uso da força, a dominação desse controle sobre as mulheres, né? As barreiras estruturais, principalmente contra as mulheres negras. Então, quando a gente fala dessa violência, ela vem para ser utilizada como um controle e sempre está por trás desse controle um grupo hegemônico de homens e homens brancos, né? Mais uma vez a gente vê a manifestação, né, do patriarcado aliado à misoginia e aliado ao racismo, nesse caso, né? Então, esse controle do poder, né, por esses atores masculinos, eles vêm juntamente com o fator econômico, com o fator étnico, com o fator religioso, né, que é uma peça fundamental, principalmente quando atinge a população LGBTI+, também, né? E aí os episódios são dirigidos a esses grupos. Então, o pertencimento étnico-racial dessas mulheres negras é principalmente religioso e cultural. Essas mulheres, né, estão sendo também violentadas por essa prática de violência política, né? E essa violência eleitoral, ela vem como uma estratégia desses atores políticos, né? Que, de uma certa forma, elas têm um cuidado, é uma dinâmica de disputa eleitoral que tem objetivamente esse objetivo de subjugar, de influenciar o eleitorado a não votar em mulheres negras e na população LGBTI. E isso é uma violação de direitos humanos, né? E ela passa pelo poder econômico, e aí você tem um vetor imenso, que vai desde as ameaças, né, de cunho verbal, cunho sexual, intimidações psicológicas, né, oferecendo risco à segurança e à integridade dessas mulheres, e aí os atos discriminatórios, né, que vêm no conteúdo misógino, homofóbico, né, dirigida aos partidos políticos, dirigida aos coletivos de pessoas, e isso tudo está dentro de um universo, né, de violações de direitos humanos, né? E esses direitos humanos são violados na sua essência. Então, cabe às mulheres, né, por vários meios, elas estão se organizando, vários partidos estão se organizando no sentido de mapear e monitorar esses casos de violência política, né, principalmente essas violações de direitos que atinge principalmente as mulheres negras. Então, quando eu falo que esse ano nós estamos num ano atípico, num ano terrível, né? Quer dizer, o desafio dessas mulheres, além de enfrentar o racismo, o sexismo nas eleições, elas também, né, vêm enfrentando também a questão do repasse do fundo partidário, e entre essa questão do fundo partidário vem como é essa estrutura dessa distribuição de recursos, né? Como esses recursos estão sendo distribuídos. A gente está vendo várias mulheres, vários grupos de mulheres negras, fazendo campanhas para arrecadar mais fundos, porque o dinheiro que elas recebem não é o suficiente, né? Porém, cabe a fiscalização do Ministério Público Eleitoral e principalmente do TSE, em verificar, a partir dos representantes políticos que entram junto ao TSE, levar a reclamação das condições que está sendo feita essa distribuição desses recursos, né? Então, eu acho que criar também, né, formas, né, de financiamentos eleitorais. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando que como essas mulheres estão trabalhando, porque lembrando bem que muitas dessas mulheres que são candidatas, elas vêm com uma história de atividades, né, muitas vêm de movimentos sociais, e eu defendo que vote em mulheres negras que têm histórico no movimento negro, né, que têm uma história no movimento social, né, que são mães, que são ativistas, que têm trajetórias incríveis, né, sabe, que usa, né, o mandato, né, que definem candidaturas coletivas, feministas, juntas da periferia, né, e essas mulheres buscam a igualdade, né, principalmente nesse processo. Então, é muito desafiador num processo histórico que a política foi concebida, entre aspas, por homens que mantêm o lugar desses homens na política, e essas mulheres negras têm o desafio de enfrentar o racismo, a intolerância religiosa, né, principalmente as ofensas, principalmente as pessoas de matriz africana, né,
e a subordinação, muitas vezes, que essas mulheres estão colocadas. Então, quando a gente fala dessa discriminação racial secular e a hipersexualização, a gente está falando de um patriarcado, né, desde a escravidão, que relegou as mulheres negras a determinados lugares. Sair desse lugar causa um terrível incômodo das elites dominantes. Quer dizer, você, a sua empregada doméstica, né, ela não é só empregada doméstica, ela é uma ativista e resolve sair candidata a vereadora. Né? Então, ela vai deixar de lavar, passar, cozinhar para você e defender os interesses dela, seus interesses dentro da Câmara dos Vereadores. Desde, né? Então, aproveitando aqui, só, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, tem uma pergunta da Denise aqui. A propósito de violência, o não repasse dos recursos dos fundos partidário e eleitoral também são uma forma de violência, correto? Pode-se entender que seja uma forma de violência quando você não usa o princípio da equidade, do princípio de fazer valer o direito de todos a todos aquele orçamento que está previsto. Né? Eu acho que não é só uma forma de violência, é uma forma ultrajante, né, de tratar as mulheres com menos valor. Entendeu? Então, essa que é a grande questão. As manobras internas de determinados partidos, né, que só querem preencher a cota de candidatos para dizer, olha, para não dizer que nós não falamos das flores. E, na verdade, os recursos, né, estão sempre em volta daqueles que estão na cúpula dos partidos, né, dificultando a participação dessas mulheres. E as mulheres, geralmente, elas vêm, né, num projeto, principalmente as mulheres negras, vêm num projeto do combate ao racismo, na igualdade racial nos municípios, né, políticas e programas de ações voltados à população negra na periferia, né, e as políticas a serem implementadas, principalmente, né, nesses campos que eu disse, né, a população, né, as administrações, ver como as administrações públicas vão trabalhar isso, né, as diretrizes, principalmente no campo da saúde, né, hoje nós fomos surpreendidos com uma declaração, uma publicação do Diário Oficial ontem, né, publicada pelo Guedes, né, dentro do Diário Oficial da União, que é a privatização das UBS, Unidades Básicas de Saúde. O que é isso? Saúde é um direito público, universal, e aí o cara diz que quer vir dar com essa proposta de privatizar o SUS. Isso é um absurdo, né? Porque se nós, até hoje, né, tivemos, lamentavelmente, 158 mil vítimas do Covid, imagine se nós não tivéssemos o SUS. Nós teríamos muito mais do que isso, né? E aí a questão é que a luta das mulheres negras de realizar as campanhas afirmativas, né, para incidir principalmente nas políticas públicas, né, de ações afirmativas nos espaços. Então, esse ano, né, a eleição com o poder executivo das câmaras municipais vai ser muito concorrida. Vai ser uma eleição terrível, difícil, entendeu? Nós temos várias mulheres que são jovens, mães solos, feministas, entendeu? Sabe, com atuação, sabe, dispostas ao enfrentamento através de políticas públicas e, principalmente, marcar o espaço no que se refere à política de direitos humanos, né? Os desafios da manutenção dos direitos humanos enquanto mulheres, na busca de segurança pública, moradia e outros direitos que, secularmente, para as mulheres negras foram proibidos. Quando o pessoal fala mulher negra sabe fazer política, sabe dentro de casa. Ela faz a política da economia, da alimentação que tem que ser comprado, o que pode, o que não pode. Ela faz a política de roupas dentro de casa, ela faz uma política de administração de recursos dentro de casa. Ela, melhor do que ninguém, ela sabe o custo, tempo gasto, né, de ficar no ponto do ônibus, esperando o ônibus de madrugada, correndo risco de ser assaltada, de sofrer uma violência sexual. Ela sabe muito bem, ela faz política dentro de casa quando ela discute com o marido, quando ela discute com os filhos. Quem faz mais política nesse país são as mulheres no interior das suas casas, porque quando na hora da janta, que ela, de repente, está vendo o Jornal Nacional, ela está discutindo com o marido sobre política. Olha, o preço aumentou, olha, isso está acontecendo essa violência. Quer dizer, o tempo todo as mulheres negras estão fazendo política. As mulheres, em geral, são seres políticos. E, a partir daí, desse lugar de espaço, desse lugar de fala,
interno, ou nas associações de moradores, ou mesmo na igreja que frequentam, ou mesmo nos terreiros que frequentam, essas mulheres estão fazendo política, né? E se lançar a política é se lançar um dos maiores desafios, que é a disputa do poder de decisões sobre qual é a melhor lei, qual é a melhor política que pode atingir a população e a população de onde ela vem, né? Quer dizer, quando a gente vê falta de asfalto nas ruas, quais são as mulheres que vão para as ruas exigir asfalto, exigir luz, exigir, né, vaga na escola, são as mulheres da periferia. São elas que vão para a rua, são elas que vão para a porta das escolas, elas que vão para a defensoria pública reclamar, exigir, né, uma liminar para poder matricular o filho na escola. Então, essas realidades são vividas pelas mulheres negras no cotidiano. E isso tudo por conta de uma ausência de políticas públicas que insiram essas mulheres como agentes de direitos, não apenas de deveres. Porque, se nós formos observar, nós temos um grande número de mulheres que contribuem, né, pagam seus impostos, mas na hora da política pública, do funcionamento dessa política pública, lamentavelmente, essas mulheres são inscritas num bom serviço de saúde, de educação, de moradia, né, transporte público e principalmente de segurança, principalmente aquelas que saem muito cedo para trabalhar, às vezes 4 horas da manhã, 3h30 da manhã para trabalhar, só vão chegar às vezes às 8 horas da noite, né, e tem essa dificuldade de ter uma segurança nos pontos de ônibus. Né? Não tem uma iluminação adequada na rua, não tem um posto policial na rua, não tem uma vigilância na rua, não tem. Então, o grau de exposição dessas mulheres da periferia é terrível. E são as mulheres dentro de casa que determinam. Né? Eu não vou mais pagar aluguel, eu quero comprar minha casa, nós vamos entrar num programa Minha Casa Minha Vida. Geralmente são as mulheres que tomam essa iniciativa, quer dizer, esse cuidado com a família. Né? Então, isso é de fundamental importância. São essas mulheres que vão procurar escola para os filhos, são essas mulheres que vão discutir com a professora, são essas mulheres que vão verificar qual é o tipo de merenda que está sendo oferecida pelos filhos, são essas mulheres que sabem o tempo que elas perdem numa unidade básica de saúde, que vão bater boca, que vão reclamar que o médico não examinou direito, que vão reclamar que o gesso não está bem colocado no filho. Existe uma vida política pulsante nas mulheres da periferia, né? E nas mulheres negras. São essas mulheres, quando a gente vê crimes que associam, principalmente crimes violentos, a bala perdida que aloja no corpo de um jovem negro, quem a gente vê primeiro na rua são as mulheres. Né? São elas que vão para a rua, que vão reclamar, que vão reivindicar, que vão exigir providências. Então, as mulheres negras em si são seres políticos que, devido à discriminação racial, devido a esse processo de exclusão social, as obriga também a serem ativistas do luto, fazerem a luta, e a partir dessa luta também ousarem e disputar lugares, né, na política, num processo contínuo de preservação de direitos humanos ou de estabelecimento de critérios que sejam respeitados, né, para essas mulheres no que se refere à questão de direitos humanos. Oi? Não, não é nada, Deise. Eu estava aqui só repetindo a tua fala. Então, é isso. Se tiver alguém para comentar, depois eu comento mais coisas. Nossa, tu trouxe muitas informações e é muito importante quando tu relata essa vida da mulher negra, a mulher negra periférica, realmente é uma vida muito sofrida e muito cedo já se vê esse engajamento da mulher negra nessa parte social e nessa vida de luta, porque ela sabe das dificuldades, né? Uma mulher negra da periferia sabe das dificuldades de poder ir frequentar uma unidade de saúde, de todas essas dificuldades de conseguir um emprego, porque na maioria das suas vezes são empregos que requerem força física, para não dizer na totalidade. Então, quando tu traz todas essas informações, realmente a gente percebe que a política já está inserida na mulher negra desde muito cedo, por todas essas dificuldades que ela passa no decorrer da sua vida. É muito importante, porque eu nunca tinha refletido sobre esse ponto, e quando tu traz essas informações agora, fiquei aqui pensando e refletindo sobre como realmente é muito cedo que a mulher negra se insere no mundo político por todas as suas necessidades e por todas as suas dificuldades.
Eu ia falar para a Deise. Boa noite, Deise, tudo bem? Gostei muito da tua Oi, fala, querida, tudo bom? faz com que a gente reflita muito. E eu ia comentar a respeito da coragem da proprietária da Magazine Luiza, que foi muito divulgado, e inclusive ela sofreu uma ação, né, da Defensoria Pública, que também foi rechaçado por toda a Defensoria Pública, esta ação, dizendo que a argumentação seria que ela não poderia fazer isso, porque também estaria discriminando outras pessoas, no caso, não negras, né? E o que tu pensa a respeito? Eu acho que a gente poderia era continuar fazendo com que mais empresas engajassem nessa luta, porque é preciso que a sociedade mude como um todo, porque o que ela quis é justamente dar oportunidade de empregos em cargos de chefia, né, na Magazine Luiza. Não que ela não tenha negros e negras empregadas, mas ela quis fazer com que se criasse essa oportunidade na empresa dela. O que tu pensa a respeito, Deise? Olha, eu acho que a iniciativa dela é uma iniciativa, né, muito interessante, até porque, se você for ver as grandes empresas, né, no país, elas também fazem um processo seletivo. Elas só têm bancos, e ninguém questiona, né? Então, né, a maioria das grandes empresas só tem brancos, né, ocupando cargos de chefia, e ninguém questiona. Né? E não são, e quem pensa que vai ser contratado 300, 400. Não, é 20 vagas. Né? Esse é o mesmo processo que foi enfrentado quando foi a história de vários anos atrás, de 2002, 2003, quando teve as primeiras vagas de cota para negros na Universidade do Rio de Janeiro. E hoje nós temos mais de 54% da população de jovens, né, nas universidades federais são negros. Coisa que não se tinha, né, há quase 1000 anos atrás. Né? Então, a grande questão é essa, a questão é a posição tanto desse defensor público da União, que não reflete o pensamento e o objetivo da Defensoria Pública da União, que é defender os desiguais, que é defender, é lutar pela equidade racial. Né? Então, não atende. Isso foi uma posição dele, isolada, né, dele, claro, com o aporte de outras pessoas que também, né, compartilhavam desse pensamento dele. Hoje ele lançou, dia 22, agora ele apresentou uma outra ação, exigindo que a Magazine Luiza admita indígenas, né? Também, quer dizer, é um absurdo, uma pessoa que tem que compreender os universos culturais, né? Jamais eu vou dizer que os indígenas não são competentes para ser chefes, para trabalhar, para serem diretores, não é nada disso. A concepção e a visão indígena é outra, né? Quer dizer, outras coisas. Ele deveria, sim, propor, né, a demarcação das terras indígenas, exigir melhor entrega de medicamentos às populações indígenas, equipagem das aldeias indígenas que estão sendo vitimadas pela Covid-19. Essa é a função do defensor público. Ele não tem que se meter nessa questão agora. Entendeu? Quer dizer, por que ele quer indígenas? O que ele quer, no fundo, é travar um conflito entre descendentes de africanos e indígenas no Brasil para o mercado de trabalho. Isso não vai acontecer, porque durante todo o processo histórico não houve conflitos entre indígenas e a população negra, indígenas e quilombolas. Nunca houve. Então, não vai ser esse defensor público que, no meu ponto de vista, ele não é um defensor público, porque ele não está realmente defendendo os interesses, né, dos mais marginalizados, das populações mais pobres. Ao contrário, se ele tivesse esse real interesse, ele estaria atuando na demarcação das terras indígenas, atuando no fim do mercado madeireiro, né, a destruição do meio ambiente, das queimadas que está atingindo as comunidades indígenas. Essa era a obrigação desse defensor público estar fazendo alguma coisa se ele estivesse muito preocupado com os povos indígenas. Como não é a preocupação dele, ele quer apenas holofote. Então, se amanhã, depois, esse cidadão sair candidato
alguma vaga, ou a senadora, deputado federal por algum estado, não vai me surpreender. Eu acho que a iniciativa do Magazine Luiza deveria ser repetida por outras empresas, né? Outras empresas que abrissem também suas vagas, outras empresas que abrissem vagas para que negros e negras ocupassem outros cargos, além da faxina, além de servir café, né? Além de ser o manobrista, além de ser o motorista dessas empresas, mas que pudessem, com certeza, dar oportunidade de jovens negros e negras serem estagiários, né? Estagiar nessas empresas, garantir uma vaga nessas empresas e fazerem parte de um projeto de carreira dentro dessas empresas. Esses lugares que devem ser ocupados, entendeu? Não o lugar onde está a vassoura, a roda, o café. Né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Eu acho a iniciativa interessante. Deise, a colega Áudria Gonçalves gostaria de te fazer uma pergunta e depois eu também. Bom, olá, boa noite, tudo bom, Deise? Um prazer te ouvir. Tudo. Muito boa a tua fala, muito importante e empoderada. Na realidade, até não é uma pergunta, é que eu gostaria de fazer estender um pouquinho mais do que a colega Maria Leonor falou sobre a questão da Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. O que aconteceu ali? Que foi um paralelo que eu li num texto que eu achei muito legal. Que fizeram esse mesmo movimento no Google, lá nos Estados Unidos. Que o Google anunciou que só abriria vaga para estagiários negros. E ok, não teve problema nenhum. Aí o Magazine Luiza abre vagas para trainees. O que são trainees? São cargos para se ocupar da gerência para cima. E o Brasil veio abaixo com isso, a ponto de um defensor fazer o que fez, junto com também que teve um integrante de um movimento negro, né, bem importante no Brasil, que foram os dois que fizeram, o que surpreendeu muito isso. E o porquê disso? Aí veio uma psicóloga que fez um texto sobre isso, que enquanto os estagiários são negros e estagiários, não tem problema, porque não vão ocupar cargos mais elevados. E aí ela fez esse paralelo da Google com o Magazine Luiza, que no momento em que negros vão estar em cargos de poder, há problemas. Que é o nosso racismo estrutural, é a nossa cultura, aquela coisa. E eu não tinha parado para pensar sobre esse aspecto. E eu disse, gente, é verdade. É como a Deise colocou. Para fazer faxina, não tem problema. Para servir cafezinho, não tem problema. Mas qual é o problema da pessoa encontrar um negro em cargo de direção, numa diretoria, um CEO? Como a gente ainda precisa, né, Deise, aprender com isso, como a gente ainda precisa, a nossa sociedade precisa muito crescer para entender isso, a gente precisa mudar muito essa mentalidade. Eu sempre digo, a nossa geração está muito viciada, mas a gente precisa mudar essa geração que está vindo, esse pessoal que está vindo, porque é urgente isso. Eu assisti uma live de uma colega onde ela dizia assim que as sufragistas estavam lutando pelo direito ao voto, pelos seus direitos enquanto mulheres, e as mulheres negras estavam lutando pelo direito de serem reconhecidas como seres humanos. Gente do céu, aquilo me impactou de uma forma tão grande, mas tão grande, que até hoje eu ainda me pego pensando nessa fala dela. Então, é isso, Deise. Obrigada pela tua assim, falaste coisas ainda que ainda vou impactar, me impactaram e vão. Era só realmente um comentário que eu queria fazer de como a gente precisa ainda lutar muito para isso. Obrigada. Deixa eu pegar a carona da Áudria, então. Em primeiro lugar, te cumprimentar, Deise, um prazer te rever. Obrigada por estar aqui no nosso movimento. Tudo bem, querida. Assim, ó, eu gostaria de entrar no mesmo clima que as gurias trouxeram, com um comentário da Maju, agora no dia 23 de outubro, durante o Jornal Nacional, né? Eu até anotei aqui para não perder. Ela disse mais ou menos o seguinte:
tem que mudar a mentalidade de que negro parado é suspeito e correndo é culpado. Ou seja, vou dizer uma coisa óbvia, é evidente que é estrutural, é o racismo, é o machismo, aquele que nós conhecemos. O que é que nós podemos, na tua visão, enquanto movimento, colaborar para mudar esse estado de coisas, para alterar essa mentalidade social, principalmente no nosso estado aqui, que é um estado bastante conservador? Então, eu acho que... Oi, minha querida. Então, eu acho que são enormes desafios, né, que são impostos para as mulheres organizadas, né? É aquilo, não basta ser antirracista, não basta ser feminista, tem que ser antirracista, tem que possuir uma dimensão maior de atuação e, principalmente, quais são os desafios colocados, principalmente num Estado conservador, né, como o Rio Grande do Sul, que se mantém sob essa área do controle sobre mulheres, né, onde as mulheres são coisificadas, né? Todo o processo ainda é patriarcal, com viés escravistas muito fortes, né? Que é a mulher é uma propriedade, né? É a propriedade do homem, né? E como que essas mulheres que insurgem, né? Contra não ser propriedade da sua própria, serem donas da sua própria vida, incomoda. Eu acho que dentro de uma sociedade como a nossa, com os enfrentamentos que a gente tem que fazer ao longo desses anos, né? E a gente tá amargando já tem uns 5, 6 anos e a coisa só piora, né? Quando a gente tem essa questão dessa pandemia, quem são as mulheres que saem na frente? Quando a gente vê a ministra da Saúde da Nova Zelândia, onde é o único país do mundo que só tem 25 mortos no mundo, entendeu? Sabe, é uma mulher que dirige a vida de 5 milhões de pessoas. Isso é extraordinário, entendeu? É a capacidade que nós temos de gerenciar, né? A importância do lockdown, a importância da segurança, a importância, sabe? Primeiro a vida, depois a economia. E nós estamos num país que primeira economia, segunda economia, terceira economia, quarta economia, o que restar a gente pensa na vida. E dentro dessa construção toda tem a explicitação do racismo, né? Quer dizer, quem são essas pessoas que estão morrendo, né? Quem são esses 158 mil pessoas que morreram, né? com a Covid-19? Quem são? Eram pessoas que estavam na ponta, né? Eram pessoas pobres, eram pessoas negras, eram pessoas que moravam em espaços que era impossível sem ter isolamento. Como é que eu faço isolamento social num espaço de 42 metros quadrados, que mora 8 pessoas lá dentro? Como é que eu faço isolamento social? Como é que eu faço isolamento social de uma empregada doméstica, de uma diarista, de uma terceirizada, que é obrigada a limpar, varrer no rua, limpar escritório, ficar lá jogando spray dentro do ônibus? Né? Como é que eu posso falar de isolamento social do carteiro, do motorista, do entregador, do motoboy? Como é que eu posso falar de isolamento social daquele que é funcionário do hospital e que trabalha com lixo hospitalar? Né? Como é que eu falo de isolamento social de técnico, de enfermeiro? Como é que eu posso falar? Então, é essa população que está morrendo, é essa população que vive numa situação que é mais subalternos, né? Que não tem um bom plano de saúde, que não moram bem, que não têm condições de ter todos os equipamentos necessários para ficar com limpeza, até porque muitos moram onde não tem nem água, não tem asfalto, não tem luz, não tem nem água direito. Como é que eu vou ficar lavando minha mão toda hora? Quer dizer, essas pessoas que estão se contaminando e recontaminando outras pessoas, entendeu? Por quê? Por causa das condições. Então, quando se fala de R$600, há muito custo conseguido que fosse 600, que era para ser 200, né? Então, você vê que essa população é a população mais vitimizada. Então, quando você tem essas políticas, né, as políticas excludentes, principalmente na saúde, que de todo custo, né, por pior que seja, o SUS é que está salvando vida. Então, quando você pensa numa privatização, a situação vai ser pior se privatizar. Eu começo com um BS. Amanhã ou depois está tudo privatizado. Ainda tem a descaração de falar as pessoas vão pagar de acordo com o que elas pagam. Vai se lascar.
entendeu? Não tem. Essa coisa de parceria público-privada não funciona, nem no sistema prisional funciona e não vai funcionar na saúde. Entendeu? É inadmissível isso, é inadmissível. Né? As pessoas têm que pagar pelo serviço público de saúde, já não pagam os impostos, ainda vai ter que pagar. A questão da saúde, quer dizer, é uma exploração terrível. E aí, quando a fala da Maju, ainda eu falo, né? Eu geralmente falo que peito para de suspeito corre na ladrão. E aí, dentro dessa questão, é muito mais sério, quer dizer, o reforço dessa identidade criminosa negra no Brasil é muito forte quanto à população negra. Você vê exemplo essa semana passada, o que aconteceu com o motoboy, né? Aqui em Goiânia, o motoboy, e a dona do condomínio diz: eu não quero que esse preto venha me entregar, não me manda um motoboy preto, macaco aqui para me entregar as coisas. E não é o primeiro caso que aconteceu, né? Não é o primeiro caso contra o motoboy. Ficou indignado, que está assim, horrorizado com esse processo de ter sido discriminado, né, por ser um motoboy. Já é discriminado por ser motoboy, né, porque associam que ele é um traficante. Aí depois junta a cor da pele. Quer dizer, são vários critérios que são construções de imaginários criminosos que são efetivamente dirigidos aos negros. E aí, sem contar que muitos desses motoboys, né, tem uma exposição gravíssima ao contato com o coronavírus, pelas péssimas condições de trabalho que muitos deles têm, e sem contar os acidentes, né, que sofrem quando eles estão correndo com as bicicletas, com as motos aí. Quantos e quantos não perderam a vida, não ficaram hoje tetraplégicos, paraplégicos nesse período da pandemia? Na pressa de atender as pessoas e na pressa de ficar mais corridas para poder voltar para casa com R$150. Isso é muito sério, gente. É uma questão seríssima. E aí, essa pandemia, além de escancarar as mazelas, chagas da sociedade brasileira, ele põe o racismo em toda a sua dimensão. E quando você fala da questão do Magazine Luiza, é isso, você entendeu? Você está lidando com uma sociedade machista, uma sociedade excludente, uma sociedade racista, porque são altos cargos. Quer dizer, esses altos cargos têm que manter, principalmente, né, a população branca, tem que ser aquela coisa hierarquizada, e os negros e as negras têm que ficar em função subalternos. Quer dizer, e outra, muitas empresas não querem relacionar o seu produto com negros e negras. As pessoas dizem, mas aumentou o número de negros nos comerciais. Tá, mas em que comerciais que eles estão e que forma que eles aparecem? Ou é comercial rapidinho de celular, que estão sempre alegres, os jovens dançando, né? Como se pessoas de mais idade não usassem celular. É comercial de cerveja no verão, que estão ali na praia, 2, 3 só, porque a praia é toda branca. E como se também as pessoas de mais idade não tomassem cerveja. São vários comerciais, né, em que às vezes a empresa de publicidade tem até vontade de escurecer para um pretinho bem pretinho. O comercial da seda colocou uma menina retida lindíssima para falar de comercial de cabelos, né? Mas, assim, a grande maioria existe uma resistência, porque existe uma resistência também quem vai consumir o produto, da relação do produto, da qualidade com a pessoa negra. Eu vou relacionar determinado produto à branquitude, à candidez, né? E eu vou ter sempre o retorno do consumo, porque aquela cara é aquela cara que consome, é aquela cara que vende, é aquela pessoa que vende produto. Negros não vendem produtos, né? Então, negros consomem só o produto, eles não precisam ser vistos, eles precisam só consumir. E está tudo muito bem, obrigado. Então, essas também são as construções na sociedade brasileira, onde nós estamos, o que consumimos e para que consumimos, e aonde estamos dentro de alavancar o desenvolvimento. E eu questiono que desenvolvimento é esse. Se é esse desenvolvimento que está aí, eu estou fora. Né? Um desenvolvimento prudente, um desenvolvimento que segrega, um desenvolvimento que fere o meio ambiente, um desenvolvimento que não respeita os povos indígenas, as mulheres ribeirinhas, que não inclui, né, os povos indígenas. Esse desenvolvimento, agroetec, agroepop, agro é tudo, eu não quero, entendeu? Não me interessa. Então, essa que é a grande questão, né? Que desenvolvimento que nós queremos, para quem que nós estamos beneficiando. O exemplo das queimadas está aí, que vai ser prejudicado, né? Por que eu tenho que plantar tanta soja? Para que eu tenho que criar tanto gado? Né?
E aí, como é que fica os pequenos e os médios produtores? Como é que ficam as populações mais pobres que dependem dessa agricultura familiar? E quem é essa agricultura familiar? Né? É mulheres negras, pessoas pobres, entendeu? Que dependem daquela agricultura familiar para poder sobreviver e seus produtos não vão vir para o mercado. Então, você tem essa carecia de vários alimentos e, mais uma vez, parece que a gente está voltando para os anos 70, para os anos 80, onde as mulheres tinham que ir para a rua bater panela para exigir o fim da inflação, né? E, por outro lado, eu também, com todo respeito ao pessoal que faz as pesquisas sobre as mortes da Covid, eu tenho uma grande preocupação com os dados que são apresentados. Se eu tenho 5 milhões e quase não sei quantos mil de pessoas infectadas, eu estou muito preocupado com essa pseudo-queda que hoje atinge 493 pessoas no Brasil. 493 com 5 milhões de infectados, vamos combinar, né, Zezinho? Vamos combinar. Então, a gente, na minha concepção, na minha ignorância, eu estou vendo que esses dados que estão sendo apresentados, com todo respeito a quem faz essa coleta desses dados, né? Na minha ignorância, eu não consigo conceber que nós, com 5 milhões de infectados, estamos só com 400 e poucos mil pessoas mortas em todo o Brasil. Sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo compreender que determinados dados estão sendo divulgados para estimular as pessoas a irem votar, porque nós estamos há poucos dias de eleições, para estimular as pessoas a irem votar. Essa farra da vacina que está sendo colocada aí, esse laboratório, aquele laboratório, eu compro, vai parar no STF, se todo mundo tem que tomar vacina, se todo mundo não tem... Gente, a gente não tem nem a vacina, meu Deus do céu. Né? A gente não tem comprovação de eficácia, e uma comprovação de eficácia de vacina é daqui 2 anos. Né? Então, isso é seríssimo. O que eu estou sentindo, né? O que eu estou percebendo e o que eu estou sentindo é um empurramento de uma população, né? A boiada tendo que passar para se garantir votos, né? Nessas eleições e, principalmente, para deixar empurrar o máximo para a barriga essa questão de vacina. No ano de 2022, alguma pessoa, né, algum candidato à reeleição a presidente, surgir com a vacina e dizer, essa é a vacina, vacinem-se todos, e sair nos braços do povo. Então, essa a minha grande preocupação com a questão, principalmente da Covid, como esses dados estão sendo divulgados, na minha ignorância, com todo respeito aos pesquisadores, eu tenho lá minhas dúvidas, entendeu? Porque também a gente vive num país que se consome muito, estamos virando no Natal, os empresários querem vender os seus produtos natalinos, que são as lojas abertas. Se eu tiver um elevado número de uma média de mortos, 1.000, 1.500, ninguém vai para a rua comprar nada. Então, de repente, eu reduzo a 400 e todo mundo na rua bombando, aglomerando, se amontoando, né? Dentro das lojas, fazendo as suas compras natalinas. Eu acho que é a minha preocupação, né? É nisso. Deise, eu posso fazer uma outra pergunta? Já que estamos falando de saúde pública, né? Não se trata dessa crise sanitária. Fazer uma pergunta um pouco incômoda, que a maioria de nós, um argumento que a maioria de nós não gosta de enfrentar. Saúde. Hoje mesmo eu estava lendo que uma menina de 13 anos morreu durante o parto, né, que convivia com um homem muito mais velho que ela, etc. O governo também, esse mesmo, eu não tenho problema nenhum de dizer, para mim, eu tenho a certeza que esses dados estão sendo manipulados, assim como também estamos sendo envenenados com tantos agrotóxicos na nossa alimentação. A minha pergunta é bem direta. Com essa também manipulação, né, no que diz respeito aos nossos corpos de meninas e mulheres, como esse cerceamento, essa coisa de obrigar a menina ou a mulher estuprada a reviver essa cena do estupro diante de uma autoridade médica que o governo está tentando passar, né, para o aborto legal. Como é que tu vê essa questão? Olha, eu defendo o que está na lei. Se a lei diz, né? Se a lei autoriza
que seja realizado o aborto numa menina de 10, 12, 13 anos, né? Seja feito esse aborto. Seja feito. Eu tenho que preservar uma vida, né? Agora, não vai ser os defensores, as pessoas que são contra esse aborto legal, que vão criar criança, né? Não serão eles que vão criar essa criança, não serão eles que vão se responsabilizar sobre a saúde, a educação e os traumas emocionais que essa mulher vai carregar o resto da vida. Porque ela foi ser viciada, ela foi obrigada a ter relação com a pessoa. Então, a repulsa do corpo. E nós, mulheres, sabemos quando nós repulsamos os homens. Nós sabemos melhor do que ninguém a nossa dificuldade de lidar com a invasão no nosso corpo, até mesmo um toque no nosso corpo. Agora, imagina uma garota de 10, 12, 13 anos, entendeu? Como é que essa menina, né, enfrenta isso? Quer dizer, aí você tem a questão, minha querida, que é aquela questão da tradição, família e propriedade, e a Bíblia debaixo do braço, né? Quer dizer, esse falso moralismo, né, essa falsa ideia de uma família de bem, né, voltando nos anos 30, nos anos 20, né, a história de Fernando Coelho, no primeiro Congresso Nacional de Eugenia no Brasil, que pregava uma família saudável, uma família íntegra, uma família sem degenerescência, sem comportamentos, em que a mulher seria a rainha do lar e o homem o provedor, né? É isso, nós estamos voltando para os anos 20, gente, é terrível. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o braço mais conservador, né? Que é o braço das igrejas dos neopentecostais, dos evangélicos. Eu digo com todo respeito, tem pessoas que eu conheço que são evangélicas, são pessoas realmente progressistas, realmente localizadas no espaço, né? E que vem com um discurso moralizador, e, ao mesmo tempo que esse discurso é moralizador, ele não apresenta nenhuma alternativa. Tá, então não vai abortar. Então, quem é que vai criar criança? Quem é que vai criar? Quem vai manter? Vai ser vocês? Não é. Então, isso só quer dizer, é uma questão muito séria, entendeu? E desrespeitando, principalmente, os tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário. Então, quando você tem o tratamento, a preservação da vida, primeira vida que tem que ser preservada, a primeira vida é a vida da mãe. Essa mulher que teve o seu corpo vilipendiado, essa menina de 13 anos que morre numa mesa de cirurgia, quer dizer, quem é que vai se responsabilizar? Quem é que vai indenizar essa família? Quem é que pode fazer a dosimetria da dor dessa garota que levou essa gravidez, sabe de que forma? Né? Todas as formas de serviço que ela foi subordinada. Né? Cadê? Aí, assim como eles falam para a gente, que os defensores de direitos humanos, eu pergunto, cadê os defensores da manutenção da gravidez em caso de estupro? Quando uma menina morre? Cadê? Você entendeu? Então, é uma questão muito séria, uma questão que você trabalha, a questão que está colocada é a questão da lei de um lado, né? Uma lei que assegure o não cumprimento dessa questão constitucional, né? Que é a preservação da vida, e, do outro lado, usar, né? Colocar a religião como pecado, uma morte, como assassinato, como foi acusada aquela garota de 10 anos. Quer dizer, como é que você pode chamar uma garota de 10 anos de assassina? Como você pode chamar um médico que está fazendo o que a lei prescreve como assassino? Né? Então, isso é muito sério, isso é muito... Nós estamos vivendo um dos períodos mais terríveis da história do Brasil, né? Eu acho que se amanhã... Eu não vou me assustar se aparecer alguém na Câmara Federal dizendo que quer a revogação da Lei Áurea. Assim como está surgindo alguém que já está pedindo um plebiscito da Constituição. Quer dizer, é um absurdo. Por que tem que mexer na Constituição? Né? O que tem? A Constituição tem coisa que não foi nem regulamentada. Como é que eu vou mexer em algo que nem foi ainda regulamentado, que precisa de PEC? Entendeu? Então, a gente está numa situação muito, muito, muito difícil. Agora, a questão é como os movimentos feministas vão enfrentar essa onda, né? E como dialogar enquanto feministas com esses setores mais conservadores, né? Evangélicos, né? E que tem um contingente muito grande de mulheres, e essas mulheres são vítimas de violência doméstica,
né? São mulheres que morrem, são mulheres que são vítimas de violência doméstica e que você não vê em nenhuma pregação, eu não vi ainda, nunca ouvi falar, de nenhuma pregação em que o pastor, né, falasse contra a violência doméstica, abrisse a Bíblia e dissesse, olha, está aqui escrito que não é para você ficar socando, batendo na sua mulher, que é pecado. Né? Está aqui escrito que você não pode violentar sua mulher sem ela não quer ter relações sexuais com você. Eu não vi ainda. E também não vi nenhuma pastora evangélica falando disso. Ao contrário, fala que a mulher tem que servir o homem. Né? O pessoal se baseia lá no Primeiro Testamento para fazer o julgamento, e traçar o julgamento ético e moral e pregar de quebrada a teoria da prosperidade. Né? Essa que é a grande questão. Obrigada, Daisy. E Daisy, e aqui agora ouvindo as gurias também e te escutando, a Denise, ele falou que nós somos um país racista, que aqui nós somos racistas. Bom, o Rio Grande do Sul é a capital, Porto Alegre é a capital mais racista do país, para começo de conversa. E quando a Áudrea traz a questão da condição humana, é importante a gente reviver que desde a escravidão nunca foi dada a condição humana às pessoas negras. Então, assim, a tortura não era considerada tortura porque, afinal, nós do povo negro, não tínhamos a condição humana. E isso reflete diariamente, até hoje, quando nós falamos da questão da saúde da população negra, quando nós falamos da questão da segurança da população negra, que quem são os corpos que sofrem, que são assassinados tanto por traficantes quanto por polícia, é o povo negro, são os jovens negros. Nós estamos perdendo a nossa juventude negra para a morte ou por tráfico ou pela polícia, e isso é importante a gente refrisar. A Defensoria Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, tem mais de 900 expedientes sobre agressão policial a jovens negros, e desses 900 expedientes, 80% é sobre agressão policial. Então, só que não é feito esse recorte racial, mas se sabe que esses negros são periféricos, de periferia, e se sabe que eles não querem seguir adiante com medo de represália. Então, assim, quando a Daisy fala também da questão do auxílio emergencial, gente, tem mulheres negras, que em sua maioria são chefes de família, que hoje o auxílio emergencial é muito mais do que elas ganham num período fora da pandemia. Então, tu imagina sobreviver com menos de R$600 e sustentar uma família. Então, assim, são vários obstáculos que vão vindo, que vêm desde o nosso período escravocrata, e hoje mais, depois de 132 anos de abolição da escravidão, nós ainda continuamos com esses reflexos do período da escravidão no nosso país, o último país da América a abolir a escravidão. E aí, quando a Áudrea traz a notícia, pensando, espero que o pessoal aqui para frente venha mais evoluído, que possa refletir sobre a questão do racismo, que tenha uma mente mais aberta. Acho isso maravilhoso, creio que esse seja o caminho, mas isso é nós, como sociedade, que temos o dever de informar e de trazer conhecimento para esses jovens, para essas novas crianças que estão surgindo, para a população toda. Nós temos que ensinar, e é cansativo, mas nós temos que ensinar para a nossa população que não basta, como Angela Davis diz, não ser racista, tem que ser antirracista. Então, assim, é um trabalho árduo, cansativo. A Daisy fala melhor do que eu, pode falar que ela já vem nessa caminhada a longa data. A gente desanima, em muitos momentos a gente cansa de estar falando sempre a mesma coisa, de estar se repetindo, mas é necessário em nome daqueles que vêm atrás de nós. Então, assim, Daisy, eu só tenho a te agradecer, porque realmente essa tua potência na tua fala é muito importante para que nós, como sociedade como um todo, possamos entender a dimensão do problema. Eu acredito que é fundamental a gente se organizar
né? E não só fazer essa reflexão, né? Mas também abrir as possibilidades das pessoas poderem observar, sentir, avaliar, né? A importância de lutarmos por uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque todo mundo vai ganhar, entendeu? Sabe, nós não podemos estar nos calando, não, nos silenciando. A questão do racismo, ela prejudica sim, extremamente a sociedade brasileira, né? Expõe as desigualdades, expõe uma carga valorativa de quem tem direito e de quem não tem direitos, e isso é gravíssimo numa sociedade que se democrática. E, por um outro lado, temos que compreender, quando nós lutamos contra o racismo, contra a violência contra a mulher, contra todas as formas de opressão que são colocadas, nós estamos construindo uma nova sociedade, com parâmetros civilizatórios de dignidade, em que está preservados os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente não tem uma dignidade preservada, nós não temos um país, né, evoluído no sentido de garantia de direitos, né? E aí eu sempre falo, nós mulheres somos as que mais entendemos de política nas nossas vidas. A nossa vida é fazer política. Então, a partir do momento que essa política ela sai dentro de casa, ela sai no momento que você está no supermercado, você está fazendo política. Você está avaliando os preços, você está fazendo política. No momento que você vai comprar no açougue, você está fazendo política. No momento que você está na feira comprando as suas coisas, você está fazendo política. Então, o fazer política faz parte das nossas vidas, né? E o desafio, o hábito, né? A habilidade no negociar. As mulheres negociando muito mais que os homens para reduzir o preço de uma dúzia de banana. Custa 10, nós vamos acabar levando por 4. Entendeu? Quantos homens? Quanto é 10? Dá. Sabe? As mulheres, nós estamos negociando, porque a gente sabe o valor de coisas. O nosso cotidiano, a nossa história é saber de valores. Então, eu acredito que isso é de fundamental importância. Eu acredito que é importante votarmos em mulheres negras, e votar em mulheres que realmente têm uma história de compromisso com a luta pelos direitos das mulheres, né? Mas também eu sempre falo, né? O poder ele seduz, né? E seduz homens e seduz mulheres, mas nós temos que ter a credibilidade, né? A consciência do nosso poder de fiscalização de mandato, né? De acompanhar os mandatos daquelas que foram eleitas, ajudarem aquelas que forem eleitas, sabe? Nos colocarmos à disposição. E, principalmente, o processo da mobilização. Não adianta você se eleger se você não tiver mantido seu poder de mobilização, principalmente quando o seu projeto vai para plenário e se você não tiver uma pressão popular presente, muitas vezes intimidando, né, outros vereadores para que esses votem no projeto que vai beneficiar um determinado grupo da população, você também pode não perder. Então, você não pode apenas ser eleita vereadora, você tem que continuar no processo de mobilização social. Isso é de fundamental importância, né? Então, isso é muito sério, né? E a gente tem que assumir esses papéis, né? Tá aí, estamos na chuva para se molhar. Então, Deise, por favor, peço a gentileza de tu fazer as tuas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite, ainda bem que deu certo, né? Eu agradeço muito o convite, eu sempre vou estar com vocês, estou morrendo de saudade de Porto Alegre, dar umas voltas no Mercado Central, uma saudade de ir lá naquele lugar onde agora eles fizeram aquele trapiche, né? Para a gente ver o pôr do sol. Tenho muitas amigas aí, entre elas a Sandra Lee, que é candidata a prefeita em Pelotas, né? E que está lá na luta para ganhar as eleições, e várias companheiras e companheiros que estão aí no desafio, né? Babariba, né? E outros, né? Na luta para a vereança. Desejo a eles muito sucesso, que não é fácil, né? Mas também não é impossível, né? E eu quero agradecer a todas vocês, as pessoas que eu revi, as mulheres fantásticas, muito obrigada. Quem quiser me seguir, eu estou no Instagram,
tá? Benedito Deise, o meu Facebook é Deise Benedito, e eu vou deixar para você, Letícia, eu vou passar para o seu zap, para você passar para outras mulheres, uma audiência pública que vai estar acontecendo ainda essa semana na Câmara dos Deputados aqui em Brasília, sobre violência política, né? E a Maria Rosário também vai estar junto, e várias deputadas federais também vão estar junto. Então, eu vou passar para você distribuir. É uma atividade feita pela Frente de Direitos Humanos da Câmara Federal, tá? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal que vai estar fazendo essa atividade, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado, muita luz, muito sucesso na vida de vocês, que possamos nos vermos umas como extensão das outras e construir um mundo realmente digno da existência de viver enquanto ser humano. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado e até uma próxima. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada. Beijo. Nada, querida. Beijos. Gurias, um prazer estar com vocês aqui também hoje. Muito obrigada. Vai ficar a nossa gravação, depois vamos subir para o YouTube, né? Isso aí. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.